Olá, mais uma vez, olá internet, olá comunidade Fainó e comunidade desse mundo todo. Este é o Papo de Futuro, programa produzido aqui pela Fainó. Eu sou Shirley de Queiroz e dou muito boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando em mais este episódio. Primeiro, eu gostaria de contar com a sua participação, dizendo o que você achou do nosso programa, se você tem visto e dando suas sugestões, é claro, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Hoje eu estou aqui com Adson Silveira, que é palestrante e consultor. Como vai, Adson? Tudo bem? Tudo bem, Shirley? Tudo certo? Adson é especialista em criar estratégias de vendas. Eu sei que chamou sua atenção. Quando a gente fala de vendas, você que é empreendedor, eu sei que chama atenção. Ele é especialista, ele se apresenta especialista em criar estratégias de vendas. É administrador, especialista em gestão de pessoas e em marketing de vendas. Também é coordenador do MBA em Neuromarketing e Vendas aqui da Fainol, ou seja, estamos com uma pessoa aqui que pode ter muito conhecimento para passar para a gente. E a gente vai falar sobre comportamento e atendimento, porque, é claro, todos sabemos que o atendimento influencia nas suas vendas, né? Todo mundo que já teve essa experiência com uma empresa de ser bem ou mal atendido sabe do que estamos falando. Não é isso, Edson? É verdade. Quero agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse bate-papo falando sobre vendas, sobre comportamento do consumidor, né? Nesses dias atuais, com mudança de comportamento do consumidor, veio a pandemia, né? E vai ser interessante a gente bater esse papo aqui. Eu queria agradecer mesmo pelo convite e vamos estar aqui batendo esse papo falando sobre esse tema interessante aí. A gente é que agradece, a gente agradece muito porque a gente vai aprender um monte de coisa com o Adson hoje. Esse é o Papo de Futuro e aí a gente fala, a gente entende o presente para a gente poder planejar o nosso futuro. Como nosso assunto de hoje é comportamento e atendimento, eu vou começar com aquela pergunta clássica. Qual é a importância, Adson, de um bom atendimento para o desenvolvimento das empresas? De repente são empreendedores, empresários que estão nos assistindo ou quem quer entrar nessa área. Qual a importância de um atendimento ao público de qualidade? Na verdade, Chile, quando a gente fala da questão de atendimento, isso parte não só vamos dizer assim, do chão de fábrica, vamos dizer assim, né? São não só das pessoas que estão ali na frente para atender o face a face com o cliente, mas parte já de uma cultura da organização, né? A gente precisa entender que o atendimento em si de determinada empresa não parte somente, como eu falei aqui, do chão de fábrica. Ele tem que vir primeiro pela liderança, né? Como essa liderança tem essa visão da questão do atendimento na empresa dele, na loja dele, né? Ele como empreendedor, como empresário, como é que ele pensa esse atendimento? Muitas vezes o atendimento lá na ponta ele não acontece. Eu estou falando isso para depois a gente falar qual a importância disso, tá? Não acontece porque esse tratamento dentro da empresa ele já não acontece com o seu colaborador. Imagine, eu quero que você trabalhe para mim, né? Mas como é que eu não te trato bem? Né? E de repente, como é que você vai tratar meus clientes que entram na loja? Então, essa é uma questão de cultura. Se a empresa ela começa a fazer um trabalho com o seu colaborador e esse diretor, esse empresário, esse gestor, ele te dá um bom atendimento, isso é notório que lá embaixo, lá na ponta, isso vai acontecer diferente também. E a importância desse atendimento em relação à sua empresa é a questão da confiança, a questão da credibilidade, que tudo isso envolve atendimento hoje, né? Houve uma mudança muito grande no consumo, né, devido ao que está acontecendo, que é a questão da pandemia. Nós estamos vivendo isso ainda e hoje, se você não dá um bom atendimento, muitas vezes isso acontece. Melhor dizendo, as pessoas muitas vezes, elas não deixam de frequentar a sua empresa, não é pela loja em si, não é pela pessoa, não é pelo produto, não é pelo preço, mas sim pelos atendimentos ruins e pelas experiências ruins que tem do seu ambiente. Devido ao quê? Devido a um atendimento. Às vezes você paga até um pouquinho mais caro, né? Por quê? Porque você tem um bom atendimento. Pesquisas revelam hoje, dentro do mercado varejista, que 16% das pessoas que entram em determinado ambiente e compram mais caro devido ao atendimento e pagam até 30, 40, 50 ou até R$ 100 a mais por um produto por causa de um bom atendimento. Sabe por que isso que acontece? Porque as pessoas, na verdade, estão carentes daquele atendimento humanizado. Sim. Né? Devido a esse período que aconteceu, isso são praticamente 9 meses, nós estamos vivendo a pandemia, muita mensagem, né, muito contato por telefone. Os contatos por telefone tinham diminuído, aumentaram, né, e
WhatsApp, aumentou muito mais, mas as pessoas ainda estão carentes dessa questão do atendimento humanizado. Por quê? Assim, quando a gente fala atendimento humanizado, a gente quer dizer o seguinte: as mídias sociais, o WhatsApp, Instagram e tudo mais, o que eles fazem? Eles dão velocidade a essa mudança que está acontecendo no comportamento do consumidor hoje, né? E o atendimento humanizado, o que ele faz? Ele desperta para você não só a questão da desejo, mas te traz uma emoção e te traz uma experiência de consumo em relação a isso aí. Então, por isso que é importante esse atendimento de qualidade hoje nas empresas. Eles precisam entender se eu melhorar isso, porque o que é óbvio hoje, dentro de uma empresa hoje, é o produto, é o preço e até mesmo o ambiente. Sim. Mas quando eu encontro um atendimento humanizado, o face a face, né? Quando eu encontro um atendimento que me traz uma experiência diferente, ali para mim é tudo. Então, assim, eu me torno muitas vezes até fiel a uma marca, sim, fiel a uma empresa, porque devido ao atendimento. Eu acho que você já deve ter passado por isso em algumas empresas que você foi comprar e você passou por isso. Eu acho que por isso que é importante um bom atendimento hoje dentro de qualquer estabelecimento comercial. Isso que ele está falando é interessante porque é uma realidade muito prática. Eu tenho certeza que com esses exemplos que ele deu, você lembrou aí de experiências suas. Não precisa ser uma grande empresa com quem você fala pela internet, com um robô do lado de lá. Pode ser uma barraca na feira onde você vai comprar suas verduras. Quando você é bem atendido, é uma realidade, a gente paga um pouco a mais. E aí isso reflete o quê? Na satisfação do consumidor, na satisfação do cliente e, claro, nas vendas da empresa que conseguiu prestar aquele bom serviço, aquele bom atendimento. Mais uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção é que o atendimento, um bom atendimento, não é uma questão apenas do funcionário que está lá na frente lidando com o comprador. Ele vem da empresa toda. Você usou até a expressão uma cultura da empresa, não fez? A cultura inteira. Adson, qual é o papel do gestor de pessoas em todo esse cenário? Porque não é só, como você falou, não é só ter um bom produto e saber vender. A empresa tem um gestor de pessoas deste público interno. Qual é o papel desse gestor de pessoas para ajudar a chegar lá na ponta e o cliente está satisfeito com o atendimento? Assim, quando a gente fala de gestor de pessoas voltado para esse segmento mais humanizado, como volto a falar mais uma vez, ele precisa entender qual a necessidade do público interno dele, né? Do público externo dele. Do interno, na verdade, o interno dele. Qual a necessidade do público interno dele? Né? Qual a necessidade dos seus colaboradores? Qual a necessidade, né, desse pessoal que trabalha com você ali, para que ele possa dar um bom atendimento ao seu cliente lá na ponta? Então, se eu consigo identificar isso, eu consigo preparar alguns treinamentos. Isso tem que ser recorrente, não pode ser uma coisa que eu vou fazer hoje para apagar um incêndio e lá na frente eu paro, não. Quando a gente fala de treinamento, preparação, a gente fala de coisas recorrentes, coisas que tem que ser, virar rotina dentro de uma empresa. Criar uma cultura que aquelas pessoas estão ali sendo preparadas constantemente, não só para a empresa, estão sendo preparadas primeiramente para o nosso cliente lá na ponta. Né? E eu me recordo, há um tempo atrás, quando eu fiz a consultoria de uma empresa, e as empresas muitas vezes queriam me contratar para uma palestra. Eu falei, qual é a sua finalidade em relação a isso? Eu quero deixar as pessoas motivadas. Uma palestra só não motiva ninguém. E a maioria das empresas tem isso. Às vezes até cansa, né, a pessoa? A maioria das empresas tem isso. Eu quero contratar alguém para uma palestra para motivar minha equipe, para minha equipe vender mais. Se for alguma coisa para você fazer num mês atípico de movimento, em determinada empresa, que você sabe que ele tem um fluxo, beleza. Mas mesmo com essa palestra motivacional, que eu costumo dizer que motivacional, a gente costuma assim, é uma palestra incentivadora, porque a motivação ela vem de dentro. Então não tem o porquê eu falar assim, eu vou motivar a Shirley a fazer isso. Eu posso incentivar com alguns meios, né, a Shirley se motivar a fazer determinada coisa. Então quando a gente vai prestar serviço para algumas empresas, eles querem isso. Eu falo assim, ó, você quer para quê? Eu quero para isso, motivar minha equipe por isso. Eu falo assim, ó, isso aqui, você quer apagar um incêndio. Na verdade é essa. Porque se você quer manter as pessoas motivadas, vamos dizer assim, incentivadas, você tem que ter uma sequência. Você tem que ter uma sequência em relação a isso. Então, qual é o papel desse gestor voltado para o seu segmento ali, direcionado para as pessoas? É o quê? É fazer um acompanhamento das suas necessidades e aplicar treinamento. Né? Aplica treinamento e faz o quê? Bota em prática e acompanha. Tudo que você faz
com o treinamento, você tem que botar em prática e acompanhar para ver se aquilo está sendo feito da melhor forma possível e se isso está atingindo o público que eu quero, que é o quê? Os meus clientes. Por isso que é importante hoje você entender a necessidade, fazer esse treinamento, acompanhar esse treinamento, né, ou melhor, acompanhar esse treinamento e essa aplicação prática lá na ponta, né, que o que envolve a questão dos clientes. Então é isso, você que é gestor, que é um empreendedor, tem a sua empresa e está interessado nesse assunto, não é só, de repente, eu fiz uma palestra no início do ano e meus funcionários vai valer por ano todo. Não fizeram atendimento. Como é que está o relacionamento dentro da empresa? Como é que está a questão dos direitos dos funcionários, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão desses diversos públicos, porque às vezes as pessoas podem imaginar que o público de uma empresa é o consumidor do produto dele, mas dentro de uma empresa também tem público dessa empresa, não é assim? Sim. Eu me recordo uma época que a gente estava trabalhando no shopping, né, e as pessoas falam assim, hoje o movimento está fraco. Né, então eu falei assim, vocês já procuraram trabalhar com o público que são o público interno, que são as pessoas que trabalham ao seu redor, as próprias lojas que tem aqui, né? Hoje, vamos supor, Fainó, qual é o público daqui hoje? São os alunos. Mas o principal hoje são os colaboradores. Por que os colaboradores, Chiles? Porque essas pessoas precisam estar bem. E isso parte do gestor de pessoas entender como é que está cada um dessas pessoas, como é que essa pessoa vai passar essa visão para o meu aluno, que é o meu carro-chefe. Vamos dizer assim, é o produto que é carro-chefe. Quem é o nosso produto carro-chefe? São os alunos. Né? Quem são os outros produtos e que a gente pode trabalhar para que esse produto carro-chefe, que são os alunos, venha ficar melhor aqui dentro do nosso ambiente? São o nosso público interno, que são os nossos colaboradores. Então, quando eu entendo que eu tenho não só meu público externo, que são os alunos, mas meu público interno, que eu preciso trabalhar constantemente, né, a cultura, a questão do atendimento, falar como é que funciona, acompanhar, e não só, porque assim, é muito interessante hoje a gente pensar que quando a gente fala de vendas, a gente geralmente fala o que? Cobrança. Eu preciso cobrar para que essas pessoas me dêem um resultado. Hoje na linguagem... Estabelecer metas e botar a pessoa para correr atrás. Mas é muito mais fácil hoje o seguinte, a partir de hoje, você vai ter uma meta Y, mas eu vou te acompanhar o processo que está acontecendo com você. O que é acompanhar? Esse acompanhar até mesmo ajudar a fazer. Porque quando eu falo acompanhamento, eu tiro aquela palavra pejorativa de quê? De cobrança. Está vigiando a pessoa. Justamente, cobrança. Então, quando eu falo acompanhamento, porque nunca fica mais fácil, não soa mais fácil, e as pessoas, entendem, ele vai me acompanhar, quer dizer que ele vai me dar um pouco mais de atenção em relação a isso. E muitas vezes você tem uma equipe muito grande para você fazer isso, mas existem meios que você pode fazer isso para dar um acompanhamento, e não simplesmente a cobrança. Eu quero minha meta, eu quero isso, eu quero final do mês, eu quero isso, né? E sim um acompanhamento diário em relação a isso, semanal, mensal, que seja, mas você precisa acompanhar. Isso eu digo para o seu público, para o seu vendedor, tá? E esse acompanhamento constantemente em relação... vamos dizer assim, quem é nosso principal vendedor hoje aqui da Fainó? São o nosso público interno, que são os colaboradores. Como é que esse colaborador meu está falando da instituição lá fora? Se o gestor de pessoas, eu falo no sentido de vendas e tudo, comercial, RH, marketing, se acompanhar isso, ele que a gente consegue entender. E consegue fazer o quê? Consegue fazer uma preparação desse colaborador, né, com uma visão diferente, com a cultura que a gente tem, mostrando que isso que eles esperam aqui é completamente diferente do que eles falam. Né? Então, eu acho isso importante. Justamente. Circulando as informações, deixando as pessoas preparadas, como você falou, acompanhamento. Acompanhamento significa apoio. Sim, você está apoiando o seu público. E a gente já entendeu que a empresa não são as paredes, a empresa não são os equipamentos, certo. E a empresa não é nem o produto, a empresa são as pessoas. Sim. A empresa são as pessoas. Então, a gente já entendeu essa parte. Agora, passando para as pessoas que atuam diretamente com o atendimento ali no dia a dia. Quais são as características de um atendimento de qualidade? O cliente tem sempre razão, Adson? Interessante que algumas pessoas já fizeram essa pergunta para mim. Eu entendo que o cliente, ele, hoje, nos dias atuais, ele nem sempre tem razão, mas ele não pode sair insatisfeito do seu ambiente. É diferente. É diferente, né? Porque às vezes ele chega com uma percepção de determinada situação, de tudo aquilo que ele está vivendo, daquele comportamento que ele tem em relação, e até mesmo uma visão que ele tem sobre determinado produto, determinada situação. Mas aí o que acontece? Você tem que mostrar para ele com um jeitinho,
né, com a expertise que você tem sobre o assunto e mostrar para ele que ele não tem razão, mas de uma certa forma deixar que ele saia satisfeito com uma visão diferente do que ele tinha quando ele entrou, né? Então, a gente precisa entender que o cliente nunca tem razão, mas eu não posso deixar ele de forma alguma sair satisfeito quando ele entra no nosso ambiente de trabalho, né? Isso é importante a gente entender também. E o que faz realmente um atendimento ser avaliado como foi um atendimento bem feito, ali teve qualidade? Como é que você avalia esse atendimento? Olhe bem, desde quando o cliente entra no seu ambiente e você consegue sanar as dores deles, isso é um atendimento de qualidade. O atendimento de qualidade, na verdade, ele não só termina quando você vende um produto. Ele só termina, eu costumo dizer que ele só é finalizado, tá? Quando você é indicado por alguém, daquele cliente, ou ele volta para fazer uma nova compra. Aí sim você considera o seu atendimento foi de qualidade. E aí começou um novo ciclo. Aí já começa um novo ciclo, de fato. Por que atendimento de qualidade? Até então, se eu sair, não pergunto, se você saiu do meu ambiente de trabalho, eu não te perguntei nada, e aí você saiu, simplesmente eu fiz uma venda comum. Mas se de repente ele entra na sua empresa, você presta um serviço de qualidade para ele, você resolve as dores dele em relação àquele produto que ele veio comprar, porque quando ele entra na sua empresa para comprar alguma coisa, ele está com um problema, né? E o que você faz? Você sana aquele problema, você sana aquelas dores dele, aí ele sai. Poxa, ó, foi aqui que eu consegui resolver minha situação. Aí eu indico alguém. Ó, quem me indicou aqui a vir aqui foi Shirley. Ó o atendimento de qualidade aparecendo aí. Ó, voltei para comprar esse produto porque da outra vez que você me atendeu, gostei muito do seu atendimento. Olha o atendimento de qualidade aí novamente. Às vezes, Shirley, o que acontece? O profissional, por ele não estar preparado para o mercado dos dias atuais, o que ele faz? Ele tem medo até de perguntar para o cliente se ele gostou do atendimento dele. Isso é normal, você fazer isso hoje, isso é normal. Eu posso chegar para você, Shirley, entrou lá para comprar um produto na minha mão, falou, Shirley, e aí, o que você achou do meu atendimento? Edson, foi bom, eu gostei e tal, mas outros vão falar para você, ele jamais vai falar para você que não gostou. Qual é a resposta dele em relação a isso? Não volto mais no meu ambiente de trabalho, não volta mais lá na sua loja, não volta mais lá na sua empresa, né? E a gente mede justamente nessa situação. Eu vou medir o atendimento através de resolver problemas do cliente, que são sanar as dores, que a gente chama hoje, tá? E indicações do próprio cliente que saiu dali e quando ele retorna para comprar novamente. E uma coisa que é matadora, Shirley, quando a pessoa vai fazer uma troca. Você já passou por uma experiência dessa, de fazer uma troca numa determinada empresa e você ser atendido muito diferente em relação ao que você foi fazer a compra. Acho que todo mundo já passou por isso. Né? Então, isso aí é uma dica matadora. Chegou para fazer uma troca, que seja troca por numeração, o que seja, que for, ou por defeito, se você consegue resolver isso, você ganhou o cliente praticamente por um bom tempo. Se você perguntar, mas o cliente ele vai ser fiel a você, não existe mais cliente fiel, tá, Sheila? Não existe cliente fiel, a marca, Meu Deus, empresa, Adson, e o que vai acontecer então? não existe cliente fiel. Ele só é fiel a você até o momento que você está ali resolvendo os problemas deles, criando situações positivas, entendeu? Por quê? Não está errado, né? Ele não está errado de forma alguma. Por que não está errado, Shirley? Porque hoje as pessoas buscam muito preço. Sim. Né? Eu falei lá atrás que os clientes, por muito mais que preço e até mesmo ambiente de loja, eles são afastados por experiências ruins. Mas hoje, se você presta um atendimento diferenciado, com qualidade, né, faz com que ele se sinta à vontade no ambiente onde ele esteja, com certeza ele vai demorar um pouco mais de sair, deixar de ser fiel a você. Mas ele não está sendo fiel a você, loja, empresa, produto, não. Ele está sendo fiel a todo o atendimento que ele foi e deu ali, a todo o serviço que foi prestado para ele ali. Não simplesmente por isso. Vamos tirar uma experiência aqui, ó. As pessoas não prestam atenção nisso quando a gente fala de mudança do comportamento do consumidor. Isso já é coisa que já vem trabalhada há muito tempo, mas poucas empresas trabalham. Imagine aí, todas as vezes que você está saindo para comprar alguma coisa, duas coisas que não pode acontecer. O cliente, ele sempre, dificilmente ele vai entrar na loja pensando, se tiver no horário de almoço, pensando em comida. Ele pensa, poxa, eu fui para casa almoçar. E ele não está com a cabeça legal para comprar. Está fazendo calor, às vezes o cliente está com sede, né? E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu já prestei eu já fiz isso em relação até uma palestra que eu apresentei, o chocolate ele libera
uma substância no corpo da gente chamada a endorfina, né, que faz com que você fique mais animado, mais... É o segredo da felicidade. Justamente. Algumas empresas elas já fazem isso. Entrega água para o cliente e oferece chocolate. Porque o cliente mata a sede e automaticamente ele recebe ali um estímulo, né, para que ele possa permanecer mais ali, mais à vontade, querendo comprar um pouco mais. Né, isso é... Truques. Alguns truques do meio hoje comercial, varejo, marketing, entendeu? Essa junção que tem aí hoje, que é a neurociência que envolvendo marketing e vendas, que se dá o nome hoje de neuromarketing e neurovendas, entendeu? Isso é importante. A gente vai falar ainda de neuromarketing e vendas aqui hoje. Tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Agora, a Adson estava falando aí, estava falando essa parte toda de experiência do atendimento, e eu estou aqui me identificando com as situações como clientes. Eu, recentemente, entrei numa loja conhecida de perfumes, perfumaria e tal. Sim, sim. E aí eu fui muito bem atendida. Aí eu falei assim, eu preciso desse perfume, esse era um presente. Aí a moça, eu tenho esse aqui e tal, mas para você eu acredito que esse aqui poderia ser melhor. Ela me deu uma sugestão de um produto que era até mais barato, inclusive, porém ela identificou que aquilo era melhor para mim naquele momento, então ela vendeu um pouco menos. Acontece que ontem eu fui nessa mesma loja de novo para ser atendida e essa mesma vendedora chegou e perguntou, e aí, a pessoa gostou do presente? Eu lembro que você veio aqui e tal, fez sucesso. Perguntou, desculpa, não sei se eu estou invadindo sua privacidade. Mas... E aquilo me deixou super à vontade. Perfeito. E eu acabei comprando novamente Perfeito. Nessa mesma loja com essa mesma pessoa. E aí eu queria te perguntar aqui o seguinte, a pessoa não nasce o perfeito atendente. Ela tem algumas características, eu acredito, que facilitam, mas ela pode desenvolver essas habilidades. O que uma pessoa precisa desenvolver em si mesma, Adson, para fazer a diferença no atendimento? De repente, quem está nos assistindo agora é uma pessoa que vai trabalhar com essa parte, lá na ponta, como você disse. O que características essa pessoa precisa desenvolver? Ô Shirley, o vendedor, o atendente, na verdade, ele não nasce pronto de forma alguma, né? Existe a questão da característica que ele precisa querer. O querer é a parte fundamental disso aí. Algumas pessoas escolhem ser médico, outras pessoas escolhem ser engenheiros, outras pessoas escolhem ser dentista, outras pessoas escolhem ser publicitário. Né? Eu escolhi ser vendedor. Mas por que eu escolhi ser vendedor? Eu vim numa cultura, né, que eram meus pais, dono de loja, né, a família toda dono de loja, e eu vivi naquilo ali e era aquilo que eu queria. Então isso já teve um estalo para mim. Mas eu não estava pronto em relação a isso. O que eu fiz? Eu me preparei para isso. Sim. Me preparei para o mercado. Eu fui buscar treinamentos, eu fui buscar formas de entender como é que funciona esse mercado das vendas, essa parte comercial. Né? Então, hoje, qual é a característica desse? O querer. A característica principal é o querer. Eu preciso querer aprender determinada situação. Você não foi publicitária, simplesmente... Jornalista, perdão. Né? Você... entendeu que você podia fazer isso e foi buscar as informações, mas você quis. Justamente. Então, para as pessoas hoje em querer ser vendedor, um bom atendente, eles precisam buscar essas informações o máximo possível, que são as preparações, treinamentos, cursos, livros, e que sejam, mas primeiro ele precisa querer. E a principal característica é o quê? Querer. Eu preciso querer fazer isso. Seja ela a função que seja. Uma pessoa tímida pode ser atendente? Eu já vi casos, eu era assim, eu era tímido. Os meus 14 anos... Você acredita que ele era tímido? Os meus 14 anos, eu me recordo, assim, eu morava numa cidade chamada Tarantino, interior aqui da Bahia. Conheço. E por um bom período, até para me arrumar uma namorada era difícil. Mas aí o que acontece? Eu comecei, de fato, profissionalmente a trabalhar com vendas com 17 anos. Né? Porque desde os meus 13, 14 anos já vendia produtos no tabuleiro em frente a uma loja de um primo meu. Então, desde os 17 anos, foi profissional. É tanto que eu fiquei 1 ano sem carteira assinada para que eu fizesse meus 18 anos e começasse a assinar minha carteira. Então, oficialmente, 18 anos para assinar a minha carteira. E eu era uma pessoa muito tímida na época. Mas o que acontece? A necessidade fez com que eu tirasse essa timidez e me desenvolvesse como profissional nas vendas, me desenvolvesse como melhor atendente. Né? Então, eu sabia que precisava, aí veio como uma necessidade, que eu preciso, né? E eu queria fazer aquilo. Eu me identifiquei com isso. Imagine aí, as pessoas elas vão fazer medicina só por ganhar dinheiro, no futuro muito próximo ela está fora do mercado. Muito próximo. Triste. Justamente. Direito, no futuro muito próximo. Que seja, qualquer profissão que seja, eu preciso querer. Adson, qual é a principal característica? Querer. Se eu quero, eu consigo
e vou lá e faço. E você desenvolve ferramentas para Sim, lidar sim. com as necessidades que Com você certeza tem. absoluta, isso sem sombra de dúvida. Ah, Adson, mas eu já decidi, eu quero trabalhar nessa área, eu quero me inteirar mais desse assunto. Você tem um começo, um livro de preferência que você indique para que as pessoas se aprofundem um pouco mais nesse conhecimento do atendimento? Olha, quando eu comecei profissionalmente, dizer assim, tinha um cara que eu gostava de ler muito ele, que se chama Marcelo Ortega. Né? Ele tem um livro, Os Sete Segredos da Venda. Ele tem um livro também chamado Red Bull das Vendas, né? Que Os é o livro nomes que são chamava muito bons, né? Energético, que ele falava que aquilo ali era um energético para os vendedores, né? E um livro também de Raul Condeloro, que é o editor-chefe e dono também da revista Venda Mais, que é um site que eu indico também entrar nesse site. Tem muita coisa boa lá. Como é o nome do site? Venda Mais. Venda Mais. E que é o livro A Hora da Virada. Muito bom também o livro. Foi quando tudo começou praticamente na minha história como vendedor profissional, que eu falo que as vendas existe o estar e existe você ser e o estar. Eu estava e eu aprendi a ser vendedor, me qualificando, me preparando, né, buscando as formações. E eu entendo hoje que eu continuo sendo vendedor de uma forma com técnicas mais aprimoradas, mas eu continuo sendo vendedor. E vendedor é como qualquer outra profissão. Eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso fazer faculdade, que não existe faculdade de vendas, mas você precisa qualificar para o mercado em relação a isso. E eu entendo hoje que, se você quer ser qualquer profissional que seja, mas como nós estamos falando de atendimento e vendas, se qualifique, se prepare, faça cursos, leia livros, leia artigos, né? Então isso é o caminho para que você seja um atendente, um vendedor de qualidade para os dias atuais. E já que a gente está falando de preparação, de você buscar conhecimento, como eu falei no início, a Adson é coordenador do MBA em Neuromarketing e Vendas aqui da FAINOL. Sim. Como é que é esse MBA? E a gente também falou que ia falar um pouco sobre neuromarketing, então fala para a gente como é essa especialização e um pouco sobre esse neuromarketing para a gente começar a desmistificar esse assunto. Pronto. Veja bem, quando nós pensamos nesse produto, nós pensamos ele voltado totalmente para o mercado. Tá? Totalmente para o mercado. Então as pessoas que vierem para fazer esse MBA, ele vai entrar com um pensamento em relação ao mercado e voltar com outro, sair com outro completamente diferente em relação ao que é tendência de mercado hoje. O que a neurociência ela fez com a junção com o marketing? O que ela fez? A neurociência ela estuda comportamento, na verdade, né? Mente do consumidor e tudo mais. E o marketing, com esses trâmites que ele tem de divulgação e tal, eles fizeram essa junção no intuito de quê? De melhorar o entender do cliente, né, para que eu possa vender melhor para ele. Então, a função do neuromarketing, do marketing em si, é justamente, do neuromarketing, perdão, que é a junção da neurociência com o marketing, é entender um pouco mais o consumidor, certo? Para que possa vender para ele, não para enganar. Se a gente for pensar hoje, existe algumas situações que as pessoas querem conhecer um pouco mais para ver se engana o cliente para que possa vender para ele. Tirar uma vantagem daquilo. Para tirar uma vantagem daquela situação. E a neurociência envolvida com o marketing e vendas, ela não é isso. Ela só é a busca do entendimento melhor para que a gente possa vender mais e melhor para o nosso cliente. Satisfazer o cliente. Justamente. De repente a pessoa não está claramente sabendo qual é a necessidade dela. O neuromarketing vai ajudar o profissional a entender o que o cliente precisa, é isso? Olha, interessante quando você fez essa pergunta. Hoje, acabou aquele negócio da venda agressiva. Né? O que você chama de venda agressiva? Venda agressiva é você querer empurrar um produto no cliente a qualquer custo. Eu preciso entender hoje que eu tenho que ter o comportamento de consumidor, de consultor com o meu cliente. Então, a pessoa hoje que vai fazer um MBA em Neuromarketing e Vendas, ela vai sair muito preparado, muito mais preparado e entendendo qual é o papel de um consultor no atendimento ao cliente. Né? Muito mais preparado, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, qual é o papel do consultor? O papel do consultor é entender as dores do cliente e, através da necessidade dele, vender o que ele precisa. Não simplesmente o que ele quer. Às vezes você está querendo uma coisa, mas se as pessoas têm o comportamento em relação ao consultor, o que ele vai fazer? Ele vai vender o que você precisa, não o que você quer. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo do que é isso. Quando ele fala da venda agressiva, a pessoa me liga meio-dia ou 2 horas da manhã
e quer me vender um plano de internet. Todo mundo adora essas ligações, né? Me diz uma coisa, você já fez um plano de internet porque a pessoa ficou te ligando, te enchendo para você fazer? Muitas vezes a pessoa até está precisando de um plano de internet, mas não é isso que é. Vendeu, mas não é a qualidade, é isso? É interessante quando você fala assim, eu não comprei porque muitas vezes ele pressionou. Quando a gente fala de neurociência, né, e neuromarketing, já que a gente está falando no assunto, tudo isso aí já foi pré-colocado na sua mente para você se motivar a comprar alguma coisa. Você fala assim, eu quero um plano de internet, o cara me ligou de madrugada e tal, porque na verdade, nesse horário você não vai dar atenção de jeito nenhum, porque você está almoço, geralmente ninguém atende, né? É preciso entender que você tem um horário certo para você falar com essas pessoas, tem um horário certo para que você possa vender para essas pessoas, mas tem gente que de fato liga em um horário que não é oportuno e você fica insatisfeito. Isso sim também é uma venda agressiva, mas a venda agressiva é muitas vezes você está comprando um produto e o cliente quer te empurrar de qualquer jeito um produto que muitas vezes não é sua necessidade, né? E não tem esse entendimento de consultor que é vender o que você precisa, não o que você necessita naquele momento, né? E no MBA em Neuromarketing e Vendas na Fainó é um assunto abordado, mais aprofundado. Sim, sim. Só para você ter ideia, todos os professores que nós procuramos trazer, nós trouxemos pessoas da prática, que vai trazer uma vivência de mercado para dentro da sala de aula, né? Por isso que eu falei, ele é totalmente voltado para o mercado. Todos os professores, sem exceção, todos eles, são totalmente voltados para o mercado. São consultores que trabalham vivência prática e vai trazer para nossas aulas. São consultores, né? Eles, além de ser professores, são consultores. E alguns deles são gestores de empresa que dão aula e vai vir dar aula para a gente também no MBA. E nós vamos ter professor aí de São Paulo, de Salvador, de Belo Horizonte, de Minas, né, de Recife. Então, nós vamos ter professor aí praticamente de boa parte do país. Tem um elenco muito bom, então, né? Muito bom. Adson, deixa seu contato para, de repente, alguém se interessou aí no MBA. Sim, meu contato. Um e-mail. De e-mail, né? Nós temos aí adsontreinamentos@gmail.com.br, né? O contato aí. adsontreinamentos@gmail.com.br. Contato aí 779-8163-1481. De novo, 779-8163-1481. Sim. Temos também o canal do YouTube, né, que é Adson Treinamentos. Tem também as redes sociais, que é o LinkedIn e o Instagram. Se eu procurar Adson Treinamentos, aparece lá as redes sociais, né? Vai aparecer lá LinkedIn, Facebook, Instagram, né? E o canal também do YouTube, que tem lá umas dicas legais lá falando sobre venda. Ok, esse é o Papo de Futuro e, é claro, o nosso Papo de Futuro, a gente entende todo esse contexto do presente para a gente poder visualizar como é que a gente pode se encaixar nesse futuro. Adson, você imagina mudanças significativas nessa área de atendimento ao público para os próximos anos, aqui pós-pandemia e com essa coisa de internet, online, tudo tão presente na vida da gente? Na verdade, a pandemia ela veio para acelerar o futuro, Shirley. Entendeu? Gostei dessa frase, a pandemia veio para acelerar o futuro. Então, ou assim, seja, oportunidade em tudo quanto é coisa. Com toda situação vai ter oportunidades. Só para você ter ideia, quando se fechou o mercado, no modo geral, as pessoas começaram a trabalhar pela internet, algumas empresas, menos de uma semana, criou um e-commerce, foi trabalhar em cima disso aí, entendeu? Assim, é natural hoje, natural. Só para você ter ideia, antes da pandemia, o comércio varejista, o e-commerce, representava praticamente nem 5%, tá, do mercado de varejo, né? Hoje ele já ultrapassou os 7%. Nesse período praticamente de menos de um ano. Então, assim, é um mercado que tem a tendência a crescer, né? As pessoas que saírem na frente, principalmente aqui envolve atendimento, né? Humanizado, humanizado, tratar o cliente. As pessoas falam assim, Adson, como é que eu vou ser humanizado? Como é que eu vou falar para a pessoa que eu estou feliz pelo WhatsApp, ou até mesmo usando marca? Como diz o nosso colega, né? Fala assim, sorri com os olhos, mesmo estando de máscara, né? E um detalhe muito simples,
Quando você manda mensagem para alguém, olá, bom dia, tudo bem? Por algum produto que ele comprou ou queira comprar, muito bem, ó. É diferente de você falar assim, olá, bom dia, tudo bem? Estamos felizes pelo seu contato. Você está dizendo para a pessoa que você está alegre. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes, então eu acredito que isso é uma tendência natural do mercado, por essa evolução e antecipação do futuro, né, que veio aí, principalmente nessa parte de varejo, de mercado, do modo geral, e até mesmo o comportamento e a mudança que houve no comportamento do consumidor. Isso vai ser natural, essas mudanças da agora para frente e a evolução dessa área aí. A gente espera, então, um futuro mais aberto nesse sentido. Um futuro mais inteligente, Shirley. Entendeu? Acho Ele que vai tem ser ótimas frases, adorei então, isso. acho que é um futuro mais inteligente. A gente precisa ser muito mais inteligente nesse mercado dos dias atuais. Aqueles que forem mais inteligentes, aqueles que tiverem mais força de vontade, porque não existe inteligência sem você ter força de vontade para aplicar. Então, se você for inteligente e ter força de vontade para aplicar, com certeza o seu resultado vai ser diferente daquelas pessoas que não têm aquela força de vontade para aplicar. Eu posso até aprender, mas o conhecimento ele só vem com prática. Então, eu preciso entender que eu preciso aprender e colocar em prática para eu ter sucesso. Então seremos todos aqueles que aprendem e aqueles que têm sucesso. Esse é o Papo de Futuro aqui da Fainó. A gente conversou com o Adson Silveira. Adson, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, fico feliz pelo convite mais uma vez e agradeço aí o pessoal da Fainó. Olha, nossas portas estão abertas sempre para a gente ter esse papo aqui descontraído e, claro, sempre aprendendo, porque queremos ser pessoas de sucesso. Não é isso? Papo de Futuro volta em outros episódios, claro, sempre contando com a sua audiência e contando com a sua participação também. Deixe o seu recado aqui, diga o que você tem achado do nosso programa, dê as suas sugestões. A gente está aqui para aprender com você também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.